Bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Matcha Positivo de hoje. Tô aqui, esqueci de colocar a música antes. Colocando a música enquanto todo mundo vai chegando. Lembrar sempre do nosso sorteio, esse livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que permeia as nossas reflexões aqui matinais. A vela do matcha. Eu queria que vocês pudessem sentir e ouvir o barulho do estalo da madeira queimando e um cheiro maravilhoso. Um kit matcha também e um presente sistêmico também. Esses serão os grandes presentes no sorteio desse mês de julho. Para quem estiver acompanhando, compartilhando nos seus stories e também vindo aqui depois fiz a minha parte. Esses são os combinados, né, do matcha positivo, não só, né, mas desse mês e desses estudos de hoje. Hoje, 5h16, cedinho assim, a gente vai começar com um tema talvez bem, como é que fala? Bem forte para amanhã, né? Sobre conversas difíceis. Hoje é dia da gente falar daquilo que a gente fica empurrando e que a gente não faz de jeito nenhum, e as conversas difíceis que a gente vai deixando para lá. Então, as conversas que nós mais evitamos são exatamente aquelas que talvez poderiam trazer toda essa transformação para minha vida. E eu fico evitando, eu fico, né, deixando para lá, eu não é nunca o momento, e eu fico deixando que talvez seja exatamente essa conversa que vai transformar. Bom dia, boa madrugada. Exatamente essa conversa que vai mudar a minha vida e que vai fazer muita coisa, né? Então, muito bom dia para todos. 5h17, né? E hoje eu quero começar com uma pergunta. Existe alguma conversa que você está adiando? Sabe aquela coisa que a gente às vezes está sempre, é porque está sem tempo. Bom dia, amiga. Saudade de você. Aquela conversa que a gente está sempre deixando para depois. Com o filho, com o cônjuge, com o amigo, com o colega de trabalho. Ou talvez, né, a conversa mais difícil de todas, que nem seja com os outros. Aquelas que a gente está evitando de ter com a gente mesmo. Porque às vezes, através dessa conversa difícil que eu vou precisar ter comigo, logo após eu vou precisar tomar atitudes. Eu vou ter que trazer transformações que talvez eu ainda não estou tão pronta assim, né? Então, por que a gente acaba sempre adiando essas conversas difíceis? Por que a gente acaba sempre deixando para depois? E aí, né, no pretexto que eu não tenho tempo, que tá corrido, que a vida é louca, mas para aquilo que me importa realmente eu arrumo um tempo, não é? Ou às vezes a gente não arruma porque tá perdendo tempo com coisas que não têm importância. Então, muitas vezes a gente evita essas conversas difíceis, né? Por medo. Medo de machucar, medo talvez da gente não ser compreendido, medo da rejeição, medo do conflito. Então, a gente escolhe o silêncio. Por isso que uma vez aqui numa live, né, eu falei assim, essa fala que a gente tem de eu estou preferindo a paz do que, né, tipo assim, se custa minha paz, custa muito. Mas esse silêncio ele está vindo realmente de um lugar de paz ou de evitação, ou de eu prefiro nem ver, porque isso aqui depois eu tenho medo do conflito, eu tenho medo da rejeição, e aí eu falo que eu prefiro ter paz. Mas na verdade eu estou evitando algo muito mais profundo, talvez, né? Então, o silêncio ele não resolve aquilo que precisa ser resolvido, ele apenas adia. Eu costumo falar isso, né? A gente fala assim, eu quero evitar o conflito, mas o conflito já existe dentro de mim. Eu já estou num conflito interno. Então, às vezes, evitar o conflito é evitar de colocar esse conflito para fora, mas dentro de mim ele já existe.
E muitas vezes, né, o que acaba aumentando também a distância entre as pessoas, esse silêncio, né? Então hoje nós vamos falar sobre a coragem de enfrentar conversas difíceis. Não para vencer na discussão, né? Falar assim, nossa, agora eu vou aprender a ter persuasão, eu vou aprender a manipular na conversa para poder vencer numa discussão. Não, mas para fortalecer os relacionamentos. Então, conta-se que duas famílias, né, viviam em fazendas vizinhas e durante muito tempo essas famílias foram grandes amigas. Compartilhavam as refeições, celebravam os aniversários, né, ajudavam-se mutuamente nas dificuldades, até que teve um pequeno desentendimento que aconteceu ali. Ninguém quis conversar, sabe aquela coisa, né? Deixa pra lá, né? Não vão mexer nisso aqui não. Então, ninguém quis conversar. Cada um esperou, né, que o outro desse o primeiro passo. Aí eu não vou lá falar com ela. Se ela quiser, ela que vem aqui falar comigo, né? E com o tempo, o silêncio construiu uma ponte invisível de distância. Anos depois, um carpinteiro chegou na região dessas, né, famílias que não conversavam mais. E um dos fazendeiros foi lá e pediu para ele assim: eu quero que você construa uma cerca entre aqui as nossas casas, né? E o carpinteiro foi lá, trabalhou o dia inteiro, né? Mas em vez de construir essa cerca que foi pedida pelo fazendeiro, ele foi lá e construiu uma ponte. Quando os dois vizinhos viram, caminharam em direção um ao outro, abraçaram-se e perceberam que, na verdade, o que separava os dois nunca foi um problema, né? Mas foi a falta de conversa. Quantos relacionamentos terminam não por falta de amor, mas pelo silêncio? Quantos relacionamentos, quantas amizades, quantas, né, às vezes, negócios, né? Falar também do mundo profissional, por falta de conversa. Então, nesse livro aqui, né, que está permeando as nossas reflexões aqui matinais, a Brené Brown, ela nos lembra que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E que poucas coisas exigem mais vulnerabilidade do que dizer precisamos conversar. Porque uma conversa difícil, ela nos coloca num lugar de incerteza. A gente não sabe o que vai ser a resposta do outro, a gente não sabe qual que vai ser a reação do outro, a gente não tem como controlar isso, né? Mas nós controlamos como que nós escolhemos entrar nessa conversa. E isso que às vezes muda tudo. Porque o outro, eu não vou saber o que ele está pensando, se ele vai aceitar essa conversa, se ele vai apelar, se ele vai já partir aos berros, se ele vai jogar tudo na minha cara e falar que a culpa é minha. Mas com respeito, com honestidade e com disposição para ouvir. Isso é, né, como que a gente entra numa conversa. Então, um casal, ele possuía um lindo vaso de porcelana. Certo dia apareceu uma pequena rachadura no vaso. Era quase que imperceptível. E eles decidiram ignorar. Mas meses depois, a rachadura aumentou, até que o vaso se partiu. O artesão tentou restaurá-lo e disse: o problema não foi a rachadura desse vaso, na verdade. Não foi isso que deu, né, que essa rachadura aumentou, mas foi o tempo que esse vaso ficou sem cuidado. E os relacionamentos também funcionam assim. Pequenos ressentimentos, pequenas decepções, não é? Pequenos mal entendidos. Quando não são conversados, isso cresce dentro de nós. E aquilo que poderia ser resolvido, às vezes, com uma conversa, transforma-se numa grande distância emocional, né? Então, muitas vezes a gente fala, né? Igual aqui no caso da rachadora, a gente fala assim, não, a gente é amiga há muito tempo, mas isso tudo requer cuidado, né? Todos os relacionamentos, eles requerem cuidado. Eu falo, né? Cultivar, cativar. Então, às vezes a gente acha que por si só, com o tempo, né? Tem uma outra frase que eu ressignifiquei muito também. O tempo resolve tudo. Não, o tempo não resolve tudo. O tempo vai passar. E o que resolve é o que você faz no tempo. O que você resolve dentro do tempo que você ainda tem.
Porque o tempo, por si só, se você não estiver em movimento dentro desse tempo, esse tempo não vai resolver nada. Você só vai como um presidiário, né, passando, fazendo cruzinha nos dias, arrancando as folhinhas dos meses, e o tempo passou. Mas o que muda é aquilo que eu faço dentro do tempo que ainda me é dado, né, nessa vida, enfim. Então o tempo não tem esse poder, né? Ai, calma, o tempo resolve tudo. Não, se eu não fizer nada, o tempo também não vai resolver nada. O tempo é só um marcador, né? E o que que eu falo? Marcador, exatamente. Marca a dor. Marcador daquilo que eu preciso resolver, né? Então existe uma diferença, gente, enorme entre confronto e conversa. Confrontar é quando a gente já entra numa conversa querendo vencer. Sabe aquela coisa? Eu vou lá mostrar que eu tenho razão. Fulano vai ficar caído no chão. E conversar é quando a gente quer compreender. E aí é a diferença. Às vezes a gente quer conversar para ter razão e para ir lá e falar assim, né? Tá vendo? Eu sempre soube, era isso mesmo. Então, muitas vezes a gente já inicia uma conversa difícil pensando apenas naquilo que a gente vai dizer. A gente faz todo um roteiro na nossa cabeça de Hollywood, né, de filme. Falar, na hora que fulano falar isso, eu vou falar isso, eu vou responder isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente esquece a parte mais importante: ouvir, perguntar, entender. E às vezes entender até de onde aquela pessoa está escutando o que eu falei. Muitas vezes nós estamos em lugares emocionais completamente opostos. A gente não está nem falando da mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa, mas a gente nem está vendo aquilo do mesmo lugar. Então, às vezes, aquilo que a gente interpreta, né, como falta de carinho, talvez era apenas cansaço. Aquilo que às vezes a gente considera, né, ou interpreta também como desinteresse, talvez pode ser simplesmente medo. E aquilo que parece rejeição era insegurança. Então, escutar muda a direção de muitas conversas, né? Durante um ensaio, um músico, eu vou tomar a minha bebida verde. Durante um ensaio, um músico começou ali a tocar fora do ritmo, né? E aí o maestro poderia corrigi-lo, né? No meio, né? Ali à frente de todo mundo, que ele estava fora do ritmo. Mas ele esperou o intervalo, chamou ele no particular e falou com todo respeito, né? E mostrou para ele aquilo que precisava ser reajustado, ajustado. E aí terminou dizendo: eu estou fazendo isso aqui, né? Porque eu acredito no seu talento. E o músico não saiu dali se sentindo humilhado. Ele não saiu dali achando que, né? Nossa Senhora, me humilhou. Essa história, ela nos ensina, nessa pequena história, nos ensina a ver que a verdade pode ser firme sem deixar de ser gentil. Não apenas é o que nós dizemos, mas é como nós dizemos também. Já viu que às vezes tem pessoas que adoram falar o que passa pela cabeça, tá tudo certo, é ótimo, maravilhoso. Ah, eu sou autêntico. A autenticidade não é grosseria. Ah, eu falo mesmo, passou na cabeça, eu tô falando. E aquela fala, né, às vezes de mais de 2000 anos de Jesus. Como você gostaria de ser tratado? Se alguém chegasse para você falando exatamente como você fala, você acolheria a pessoa assim, de braços abertos? Muitas vezes a gente se colocar naquele lugar de que, se fosse comigo, se a pessoa chegasse conversando comigo assim como eu estou abordando ela, será que eu ficaria assim, né? Toda receptiva, amorosa, legal? Ou será que às vezes eu quero receber aquilo que eu não estou disposta a dar? Mas eu quero que todo mundo me ouça, me acolha, me dê carinho, atenção, me elogie. Mas eu não faço mesmo. E tá tudo certo. Isso muitas vezes fala da nossa criança que ainda não cresceu e que ainda espera coisas que ela não é capaz de dar. Só as crianças esperam coisas sem ter reciprocidade. Só as crianças esperam receber muito mais do que ganhar, porque faz parte da vida infantil. Mas, às vezes,
é exatamente esse crescimento emocional que a gente vai trazendo, né? Esse despertar de consciência. Muitas pessoas, elas acreditam, né, que às vezes evitar também os conflitos pode preservar os relacionamentos. Na verdade, quando a gente faz isso, muitas vezes acontece o efeito contrário. O que não é falado vira ressentimento, o ressentimento vira uma distância e a distância enfraquece a confiança. Então, as conversas difíceis, elas exigem, né, minutos de coragem. Silêncios prolongados podem custar, às vezes, anos de sofrimentos. Eu não sei vocês, né? Mas eu sou uma pessoa, eu sou extremamente da comunicação. Às vezes a pessoa fala, eu vou esperar a poeira baixar, depois eu converso. Não, eu prefiro conversar na hora que ainda está, como diz, até no calor da emoção. Porque aquilo que, às vezes, né, tudo bem, às vezes a gente tá ali, não vai falar na hora, vai esperar uns 5 minutinhos, mas sabe aquela coisa assim, amanhã eu falo. Aí depois ninguém dorme, todo mundo passa o dia mal. Isso não é legal, né? Mas às vezes a gente faz por não saber fazer de outra maneira, né? Quando me calo demais é porque o caldo entornou. Saber ouvir o outro é fundamental. Exatamente. Nossa, que reflexão maravilhosa. Beijo, Ingrid, para você também. Então, gente, muitas vezes calar, quando a gente acha, né, que talvez eu vou falar demais, eu vou talvez, né, trazer uma fala não muito legal, que eu sei que internamente não vai sair de um lugar legal, ok. Mas às vezes a gente perdura, né, esse silêncio. E, bom, as pessoas, né, que fazem oficinas aqui sabem que muitas vezes a gente vivenciou na nossa infância o castigo do silêncio, né? Onde que, às vezes, a gente ficava ali sem ter muitas explicações, sem ter muitas conversas. E isso, às vezes, também é um modo adulto que a gente acaba tendo por ter vivenciado também. Mas está tudo certo, né? Um homem caminhava carregando uma mochila enorme nas costas. Todos perguntavam, mas por que ela parecia, né? Todos perguntavam, porque ela parecia estar muito, muito pesada. Quando finalmente ele abriu e achou, né, essa mochila cheia de papéis. E aí, papéis, né? A gente já teve a mochila das pedras, né? Hoje é a mochila dos papéis. Com várias coisas escritas, com várias frases. E cada frase era mais ou menos assim. Coisas que eu nunca disse. Pedidos de perdão que eu adiei. Sentimentos que eu escondi. Palavras que eu engoli por medo. E o homem percebeu que o peso, né? O peso nunca esteve na mochila, mas que estava nas conversas que ele passou a vida inteira adiando. Quantas pessoas vivem assim, carregando um peso invisível porque acreditam que o silêncio sempre é mais fácil. E a gente gosta do mais fácil, né? Aquilo que a gente acha que é mais fácil e que no final se torna muito difícil. Antes de iniciar uma conversa importante, né, faça essas 3 perguntinhas aqui para vocês mesmos, né? Eu estou falando para ferir ou para construir? Eu estou disposto a ouvir tanto quanto o desejo que eu mesmo desejo ser ouvido? O que eu gostaria que permanecesse depois dessa conversa? A razão ou o relacionamento? O que é mais importante aqui depois dessa conversa, né? E essas perguntas, elas mudam completamente a nossa postura, porque o objetivo aqui não é vencer, mas é criar entendimento e construir talvez essa ponte, né? Que a gente falou lá no comecinho aqui da live. Pense talvez numa conversa, né? Fazer um exercício do dia de hoje, mas que pode ser da semana também. Pensa às vezes naquela conversa que você está adiando, né? Talvez não escolha a mais difícil para começar a fazer esse exercício, né? Mas escolha aquela que você já sabe, que queima no seu coração, que você já sabe que essa conversa precisa acontecer.
E a gente às vezes fica assim também, né? Decidindo o tempo do outro. Ah, mas você sabe, eu preferi não falar nada porque a pessoa estava cheia de coisas, ou não era o momento, ou talvez, ok. Mas muitas vezes isso vai colocando a gente num conforto. Ah, eu vi por causa que estava tendo muitas coisas esse mês, eu preferi deixar para julho. Aí eu preferi deixar para agosto, porque eram as férias aqui do verão. Aí eu deixei para setembro. Aí quem chegou até setembro, espera até dezembro. Aí não tá na boa época que vai chegar Natal. Aí depois, na hora que você solta a conversa, a pessoa fala assim: mas isso já tem 4, 5 meses? Você não falou nada? Então, né, escolha aquela conversa que você já sabe que ela precisa acontecer, que você está adiando, ó, ó. E aí, talvez escreva antes, né, o que eu sinto referente a essa conversa, o que eu preciso e o que eu desejo construir com essa conversa. Depois entre nessa conversa com calma, sem acusações, né? Falando de sentimento em vez de julgamentos e lembrando-se sempre, né, que a coragem ela não vai eliminar o nosso medo. Eu fui lá, tomei coragem de falar, vou fazer essa conversa, eu já vou sem medo. Não, talvez eu vou com medo mesmo. Mas a coragem ela impede que o medo tome as decisões por nós. É, né? Quem nem terminar o namoro nunca é o mesmo pra nada. É, porque aí às vezes você tem no jantar de família, tem amigo oculto, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Hum. Então, a coragem, ela não vai eliminar o medo, né? Ela vai talvez não, com certeza, impedir que o medo esteja lhe guiando as suas decisões. Eu quero terminar contando aqui uma última história, né? Eu gosto muito de histórias, porque as histórias elas exemplificam e elas ancoram, né, aquele aprendizado. E um velho sábio, ele foi perguntado, né, qual é o maior inimigo dos relacionamentos? E todos, né, ali esperavam, claro, que ele respondesse o orgulho, o egoísmo, a mentira, a traição, né? E aí ele responde: o silêncio quando o amor ainda precisava falar. Quantas amizades poderiam ser restauradas? Quantos casamentos poderiam ser fortalecidos? Quantas famílias poderiam talvez se reconciliar se alguém tivesse encontrado coragem para dizer: podemos conversar? Eu quero deixar uma frase, né, para permear e para ancorar e para ser a frase do nosso dia de hoje. Conversas difíceis não são sinais de que um relacionamento está fracassado. Muitas vezes são exatamente o caminho para que ele amadureça. A coragem não está em evitar os conflitos, mas está em enfrentar com verdade, com amor, respeito e com vulnerabilidade. Eu tô lendo aqui, né? Sentimentos, pensamentos, emoções deixados que nunca chega quando vê a distância já está instaurada. Aí pode ser tarde demais. Exatamente. Exatamente, Lu. Então, que Deus nos conceda, né, sabedoria para escolher as palavras certas, humildade para ouvir, coragem para falar e um coração disposto, né, a construir pontes ao invés de muros. Então, gente, lembrando, né, nosso sorteio, este livro que traz todas essas reflexões matinais, essa vela aqui maravilhosa. Eu vou virando aqui, daqui a pouco cai cera aqui, né? Mas um kit matcha, né, ali para você preparar. Eu acho que o último dia eu vou vir fazendo um matcha para vocês verem como que se faz direitinho. O kit e um presente sistêmico também. Eu agradeço infinitamente a presença de todos, todos mesmo, todas, todos, e que vocês possam ter assim um dia excepcional mesmo
E que as palavras, né? Lembrem-se sempre que as palavras ditas com amor têm o poder de curar aquilo que muitas vezes o silêncio machucou. Mas se o silêncio já machucou e eu não venho com palavras ditas com amor, e se a gente ainda não está com amor, não força tanto, né? Que a gente fala assim, eu vou querer parecer fofo, e a gente vai lá e ainda quer forçar algo. Mas às vezes a gente prepara isso internamente antes de trazer para o mundo, né? Então, muitas vezes, aquele que foi machucado, as palavras com amor têm o poder de curar. Tenham todos um excepcional dia e até amanhã.